Cidade Aberta. Teocli, caso eleito, qual será o papel que o senhor desempenhará na administração municipal como vice-prefeito? Nós sabemos, pelo exemplo das últimas administrações, que o vice-prefeito tem tido uma atuação bem ínfima aqui em Araçatuba. Na verdade, a gente vê o papel do vice, e essa é uma oportunidade para a gente expor isso. Eu entendo que o vice, em primeiro lugar, não deve ser uma pessoa que conspira para assumir o cargo que está o prefeito, o governador e presidente. À medida que o vice não é um vice conspirador, mas um vice que soma e ajuda, é natural que a sua participação seja importante. Consideramos o papel do vice importante não só em Araçatuba, mas na própria história do país. A gente vê uma série de exemplos de vice que precisaram assumir. Então, é importante que a população olhe o vice como uma pessoa que esteja preparada para assumir a posição, e a Araçatuba está vivenciando isso. Então, se tem um vice que tem preparo e condições, isso é muito importante para a cidade, porque não gera crises institucionais ou problemas políticos. Então, nós vamos exercer o papel de vice, primeiro, estritamente dentro da lei orgânica, que estabelece o cumprimento de uma jornada de horas, um assessoramento ao prefeito, mas, mais do que isso, nós temos um compromisso com o Dunga de trazer a nossa experiência de vice-prefeito para a administração municipal como gestor público. E o próprio candidato Dunga tem dito e reiterado isso em várias oportunidades. Então, além da questão estritamente da lei orgânica, nós vamos exercer um papel mais atuante com respeito à questão da gestão pública. E também, um pouco mais além disso, não usar o cargo de vice como trampolim político para as eleições que se aproximam daqui 2 anos para deputado estadual. Sendo vice-prefeito de Araçatuba, quero deixar registrado o meu compromisso, que não sou candidato a deputado daqui 2 anos, porque entendo que isso seria utilizar a Prefeitura Municipal como um trampolim político. Nós queremos recuperar a cidade de Araçatuba, que encontra-se numa situação bastante difícil, com um abandono em diversas áreas. Então, o nosso compromisso é com a cidade de Araçatuba e não pleitear cargos daqui 2 anos como deputado estadual. Aqui em Birigui, por exemplo, na eleição passada, logo que tomou posse o prefeito, o Wilson Borini, o vice dele assumiu a Secretaria da Educação. O senhor teria intenção, de repente pensou em assumir alguma secretaria, caso eleito vice-prefeito, como uma forma de trabalhar de forma mais atuante na administração? Marcelo, essa sua pergunta é importante. Não pretendo assumir nenhum cargo de nomeação, até porque na minha história pessoal e política, todos os cargos que eu assumi foram por eleição, não por nomeação. O que nós pretendemos é montar uma equipe. O bom administrador, quer seja na empresa privada ou administrador público, é aquele que sabe montar uma equipe e, principalmente, que se cerque de pessoas que sejam melhor do que ele em cada uma das suas áreas específicas de conhecimento. Então, com certeza, o Teocli Manarelli vai exercer o seu papel de vice na plenitude, um pouco mais do que a própria lei orgânica estabelece, mas não vamos assumir nenhum cargo na administração municipal. O ouvinte Antônio de Camargo, do bairro Vila Mendonça, quer que o senhor faça uma avaliação sobre o desempenho da atual prefeita Marilene Magri Marques no que se refere ao corte do nepotismo e de cargos de confiança na administração municipal. E ele vai além e pergunta se o senhor se compromete, caso eleito, junto com o Dunga, a aumentar ou diminuir o número de cargos de confiança. Na verdade, a não aumentar e reduzir o número de cargos de confiança na administração. Bom, vamos começar pela prefeita. Tenho o maior respeito, admiração pela Marilene, uma pessoa preparada para assumir o cargo e está fazendo aquilo que precisa ser feito. Os cargos são, como o próprio nome já diz, de confiança. Ela está substituindo as pessoas que não são de sua confiança e colocando pessoas de sua confiança. Então, é importante, eu acho, que o passo seguinte que ela precisa dar, e o tempo é curto, que é mostrar também serviço, porque uma administração não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia, tiramos 34, 50, colocamos 20
e, na sequência, você mostrar o serviço, né? Então, eu acho que isso é importante. Ela começou bem, está substituindo, fazendo aquilo que, inclusive, é nosso plano de governo, valorizar o funcionário, colocar os funcionários no cargo de carreira para assumir as posições de chefia, mas o passo seguinte, eu acho que é muito mais importante, que é fazer uma mudança de gestão, senão nós simplesmente vamos estar trocando de nome. E tenho certeza que ela tem a competência necessária para fazer isso. O tempo dela é curto, mas ela sabe disso e ela vai conseguir realizar. Com respeito à segunda parte da pergunta, que são os cargos de confiança, nós entendemos que eles devem ser fundamentalmente ocupados pelos funcionários de carreira. E quando os funcionários de carreira não têm o preparo necessário ou condições de assumir os cargos de confiança, nós pretendemos fazer o treinamento necessário para qualificar a máquina pública e preparar a própria cidade de Araçatuba para administrações futuras. Então, com certeza, nós vamos enxugar na nossa gestão os cargos de confiança e usar critérios mais técnicos para que eles sejam preenchidos. Candidato, a campanha sua e do Dunga tinha, aliás, tem, imagino, o apoio do ex-prefeito Jorge Maluli Neto. Com ele fora da prefeitura, mudou alguma forma no recebimento desse apoio? O apoio continua? Qual que foi o posicionamento depois da saída do prefeito? Olha, eu nunca fiz política com o Dr. Jorge Maluli Neto. A gente vem de uma linha política que no passado era a antiga UPA, inclusive era oposição até o Dr. Jorge Maluli Neto. Mas a gente tem um respeito e uma admiração por ele em função da sua própria história política, né? Então, ele está nos apoiando, como outras forças políticas estão nos apoiando. A ex-prefeita Germínia, o ex-prefeito Silvio Venturoli e tantas outras forças políticas que estão nos apoiando. Então, te diria assim que não mudou nada. Eu estou lá desde o início da campanha, como vinha, continua, estamos da mesma maneira, da mesma forma, levando as nossas propostas, fazendo nossas reuniões e trazendo uma mensagem de mudança, de esperança, com uma sensibilidade social, que eu acho que isso é bastante importante e pontua a diferença nossa para os demais candidatos, né? Com todo respeito aos demais candidatos, é importante dizer para o eleitor o que nos diferencia dos demais candidatos. É muito fácil chegar à véspera das eleições e apontar os problemas que acontecem na cidade. Os problemas o eleitor conhece e nós conhecemos também, mas nós achamos mais importante trazer propostas e pedir para o eleitor que compare o passado dos candidatos e verifique o que os candidatos fizeram por Araçatuba nos últimos 20 anos. E, nesse ponto, eu tenho a certeza que nós, o Dunga e eu, temos bastante serviço prestado para a cidade de Araçatuba. Ele na atuação política dele e eu na minha atuação política e empresarial. O eleitor não deve votar com raiva de que a cidade está suja ou que tem um buraco na frente da casa dele. Ele deve votar mais racionalmente, analisando o passado dos candidatos e, mais do que isso, se os candidatos conhecem os problemas da cidade e têm condições de solucioná-los e verificar as propostas políticas. Cidade Aberta.